Boa tarde a todos. Bem-vindos todos à Casa do Caminho, nesta tarde linda de sol, quase verão, ainda finalzinho de primavera, abençoada. Que todos se sintam bem recebidos, né? Nessa casa que sempre é preparada pelos nossos amigos da espiritualidade maior, com tanto carinho para nos receber. Eu vou dar o recadinho, é sempre bom repetir, né, das cestas básicas, né? A gente auxilia 86 famílias, são atendidas no total, sendo que são divididas 43 por mês. E neste mês, o que está sendo mais pedido são o leite em pó, sempre em primeiro lugar, por conta das crianças, né? O óleo, o arroz, o feijão e o açúcar. Então, quem puder contribuir, ou mesmo que não traga isso, que traga outros produtos, né, outros alimentos que também é necessário, será sempre bem-vindo, será sempre, né, um auxílio sensacional. Vamos agora, então, nos tranquilizar, sentir este ambiente harmonioso, pacífico, deixando todas as nossas preocupações do lado de fora, abrindo as nossas mentes e os nossos corações, recebendo esta dádiva que é o ensinamento que nos auxilia em nossa caminhada diária. Nesse estado de paz, elevamos o nosso pensamento ao Pai, agradecendo pela oportunidade desta vida, pela oportunidade desta encarnação e de estarmos aqui, neste momento, buscando o nosso crescimento, o nosso melhoramento. Obrigada, Senhor, obrigada por esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. E agora recebemos com carinho a Maria Helena, que vai falar sobre perante a dor, é o tema. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. A ousadia é minha, nossa casa, me sinto dona dela também. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui. É muito gratificante todas as vezes que aqui eu venho estudar com vocês na tarde. Já se torna repetitivo eu dizer quão feliz eu me sinto de estar nessa casa. O que nós vamos estudar juntos hoje, na tarde, é o texto, chama-se Perante a Dor, do livro O Momento de Entender. É do Francisco do Espírito Santo Neto, um rapaz de Catanduva, jovem, que está bem entrosado dentro da nossa doutrina, com vários livros, pelo espírito de Ramé. Então, vamos, como sempre, vocês já estão acostumados, eu sempre gosto de dar uma definição do texto que nós vamos estudar. A palavra perante a dor. Dor. O que significa a dor? No dicionário Aurélio, a dor pode ser uma sensação desagradável. Pode ser, não. É uma sensação desagradável. Variável em intensidade e em extensão de localização. Então, cada um sabe que a minha dor de cabeça é mais forte do que a da Cristina, a minha enxaqueca é pior do que a da Ileda e assim por diante. Então, dependendo da localização, a nossa dor pode ser mais intensa ou não. A dor também pode ser um sofrimento moral, uma mágoa, e pode ser sinônimo também, eu achei interessante isso, que o Aurélio põe, sinônimo de dó e de compaixão. Existem, como nós sabemos, vários aspectos para a dor. A dor física, é a que é mais comum que nós achamos, né? É aquela que surge de um ferimento, de uma doença, de uma queda. O funcionamento dessa dor é sempre para nós um alarme que há algo errado acontecendo no nosso corpo. Com a mesma maneira que nós dizemos que a febre
é um alertinha, uma luzinha que acende, dizendo que alguma coisa não está ocorrendo bem no nosso corpo, a dor também é um alerta. Agora nós temos também, minha linda, seja bem-vinda. Nós temos também, além da dor física, a dor moral. É aquela que provém de um sofrimento ou de uma emoção. Acho que todos nós também já passamos ou estamos passando muitas vezes por uma dor moral. E tem ainda outra espécie de dor, a dor espiritual. É aquela que surge da perda de algum significado, sentido, perda de uma esperança, e ela é reconhecida quando nós costumamos dizer: gente, me dói na alma. Principalmente essa dor moral, a dor espiritual, nós sentimos quando nós perdemos entre aspas, que ninguém perde, né? Quando nós devolvemos para a espiritualidade um ente querido. Então, de início, nós sentimos uma dor espiritual muito grande, que a gente diz: gente, é uma saudade tão grande, me dói na alma. O aconselhamento espiritual, neste momento, é uma das necessidades mais solicitadas e que deve ser, que vai apaziguar os nossos sofrimentos e muitas vezes até dos nossos familiares que passam conosco por essa dor espiritual. Claro que esses 3 tipos de dores, elas se intercalam, né? Ou seja, elas se interrelacionam. Todas as pessoas, todos nós temos horror à dor física. Eu falo de cátedra, porque eu tenho uma dor. Se eu for reclamar todo dia da minha dor constante da coluna, eu vou me tornar cada vez uma pessoa... Estão batendo na porta, Leda. Vou me tornar uma pessoa desagradável. Vocês já pensaram todo dia eu reclamar? Você está boa? Não. Continuo, estou com uma dor no lombar que não dá. Agora, conforme os ENTA vão chegando, dói a lombar, dói o joelho, dói a coluna, dói as costas inteiras. Nós temos nós devemos, entretanto, saber que a dor se impõe como um instrumento necessário para que nós possamos perceber que precisamos melhorar, ou seja, precisamos nos reformular interiormente. Não estamos falando em relação à dor física. Às vezes pode ser até que a dor física também a gente precisa melhorar, né? Precisa melhorar a postura, precisamos melhorar o nosso modo de vida, como encarar as coisas. Quando questionados sobre a dor, os espíritos superiores nos afirmaram que a dor moral é certamente muito maior que a dor física. Porque enquanto o indivíduo não aprender a lição que ela deverá trazer, essa dor vai perdurar. Então, Buda já afirmava que a dor faz parte da vida. Então, se nós tenhamos dores, quer física, quer moral, gente, faz parte da nossa vida. Não adianta nós ficarmos reclamando. Mas que a própria vida, dizia Buda, nos ensinará o caminho para nós deixarmos de sofrer. Ou seja, o pensamento de Buda é muito parecido com o que nos prega a doutrina espírita. Lembrando que a doutrina espírita nos diz que a dor deverá sempre servir como um modo de educação, ou seja, é um aprendizado. A dor nunca é uma punição. Por quê? Porque todo e qualquer sofrimento pelos quais nós passamos vai nos servir de escada para o nosso progresso, principalmente o nosso progresso moral. Então, se nós pararmos e pensarmos, nós vamos ver que a dor se faz necessária. Agora, nós não podemos julgar o tamanho da dor, né?
Eu não posso julgar o tamanho da dor da Cristina, como a Cristina também não pode julgar o tamanho da minha dor. Pois cada um recebe o seu fardo de acordo com a necessidade que deverá carregar. E lembrando que Jesus sempre dizia: o fardo ou o jugo é leve quem está comigo. Então é provado cientificamente. Vocês já ouviram falar na doutora Anete Guimarães, uma médica do Rio de Janeiro, em palestras, vocês encontram até no YouTube, ela dizia que o fardo com Jesus é leve. Então ela prova cientificamente as nuances que há no nosso cérebro em relação às dores pelas quais nós passamos, se nós estivermos juntos a Jesus. Então, normalmente, nessas ocasiões, quando a gente está passando por uma dor muito grande, eu fui abandonada, eu estou sozinha, ele me abandonou. Nas próprias mensagens, aquela pegadas na areia, mostra, na hora que eu mais precisei, o Senhor me abandonou. Não, é que na hora que você mais precisou, eu te carreguei no colo. Então, não se pode julgar, como eu já disse, o tamanho da dor de cada um. Cada um recebe o seu fardo de acordo com a possibilidade de carregar. Então, eu costumo dizer que Deus dá o frio conforme o cobertor. A dor atinge a todos nós, sejam as diferentes classes sociais. Entretanto, o que é dor para um, pode não ser para o outro. Por exemplo, uma pessoa de uma classe social inferior, ela ganhou R$100. E aqueles R$100, ela vai usá-lo para fazer uma compra, pagar uma conta de água, alguma coisa. Ela perdeu esse dinheiro. Sem querer, o dinheiro sumiu. E uma pessoa da mesma classe social, uma classe social mais alta, perdeu R$100 da sua carteira. A dor vai ser diferente. Da classe social alta, é só 100 que saiu da minha carteira, que voou, não sei para onde foi, não sei onde deixei, não sei se eu gastei ou não. Mas aquela outra, da classe social inferior, a dor vai ser diferente. Então, vocês estão entendendo? Estão de acordo com cada um, tem a sua dor. A diferença os que sofrem mais e os que sofrem menos é justamente a evolução de cada ser. Então, nós costumamos dizer que nós, eu digo sempre, somos aprendizes, porque nós estamos sempre aprendendo dentro da doutrina espírita. Quando o desencarne de um nosso ente querido, nós encaramos de uma maneira mais racional do que aquele que não é da doutrina espírita. Aquele que não é da doutrina espírita muitas vezes se desespera, diz que perdeu, acha que nunca mais vai encontrar, que aquela matéria acabou e é o fim de tudo. Nós, espíritas, não. Nós temos assim um conhecimento, sabendo que a vida continua e que nós teremos ainda muitas vezes oportunidade, dentro dessa própria encarnação pela qual nós estamos passando, reencontrar esse espírito. Muitas vezes eu posso estar fazendo nas minhas vibrações, no meu evangelho do lar, vibrando pelo meu pai, pela minha mãe que já partiram. Eu não sei. Eles podem estar aqui comigo junto com meus sobrinhos netos. Voltou. Então, esse é o enlevo que a doutrina espírita nos dá. Então, ela nos ensina, principalmente, que nós devemos ser pacientes, resignados, firmes na fé e consciente que toda dor passará. Emmanuel já disse uma vez para Chico, lembra do bilhetinho que ele deixou no bolso do Chico? Isso também passa. Ou seja, tudo passa. Passam-se tantos os momentos felizes pelos quais nós desfrutamos, como também os momentos de dor, de que nós podemos muitas vezes considerar infelicidade. Segundo o espírito de Hammett, em um dos seus livros, o livro chama-se As Dores da Alma, ele destaca que o orgulho, a inveja e o egoísmo são as principais causas das dores humanas. Mas vocês vão dizer, como? A inveja, o egoísmo, o orgulho vai causar dor? Sim, causa, porque no momento que a pessoa
tem inveja do outro, ela sofre. Porque o fulano, meu vizinho, conseguiu trocar de carro, remodelou a casa e eu não. Então fica sofrendo porque não pode fazer aquilo. Então é a inveja, o orgulho são as maiores causas das dores humanas. A doutrina espírita também nos ensina que a lei de ação e reação, a qual todos nós estamos sujeitos, e não há como fugir da lei de ação ou reação, ou causa e efeito. Por quê? Por esse motivo é que nós não encontramos muitas vezes nesta vida as causas das nossas dores. Certamente a causa vem de outras encarnações. Nós nos equivocamos e esquecemos das nossas vidas pretéritas. O homem a maioria, num grande número, diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, autor dos seus próprios infortúnios. Então, nós mesmos somos os causadores das nossas dores. Leon Denis, o grande espírito, grande estudioso da doutrina, amigo íntimo de Allan Kardec, nos diz que a dor será necessária enquanto o homem não tiver posto os seus pensamentos e os seus pensamentos e os seus atos de acordo com as leis morais. Então, enquanto os homens, a humanidade, não tiver de acordo com as leis morais, haverá o sofrimento. Lembrando que nós somos arquitetos da nossa própria vida. Por quê? Porque nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório. Ninguém faz o nosso planejamento. Somos nós mesmos que somos levados ao Ministério do Planejamento e lá nós escolhemos o nosso pai, nossa mãe, nossa família, nossos amigos, nossos vizinhos, tudo está preparado. Então, nós devemos trabalhar hoje para que o amanhã seja melhor. Lembrando que tudo aquilo que eu plantar, certamente eu colherei. Diz assim, o espírita leva as coisas com a barriga. É bom ser espírita, porque a gente acha, na próxima encarnação eu resolvo isso. Não tem problema nenhum. E nós esquecemos muitas vezes que nós recebemos tudo aquilo segundo as nossas obras. Dores prolongadas serão amenizadas à medida que nós evoluirmos espiritualmente. Lembrando que nós estamos falando, não estamos falando de dor física, nós estamos falando das nossas dores espirituais, das nossas dores morais. Nossas dores devem ser sempre analisadas como fonte de aprendizado. Elas surgem, como nós já dissemos, para que nós possamos perceber o que nós precisamos melhorar e o que nós precisamos reformular interiormente. Logo, nós não devemos tomar nunca uma postura de vítima perante as dores, né? Ai, coitadinha de mim, eu estou passando por isso, meu filho faz isso, minha nora fez aquilo, ai, que dor, ai, que sofrimento. Divaldo Franco costuma dizer sempre que a maioria de nós gosta de passar por coitadinho. Nós gostamos de dizer, ai, coitadinha da Maria Helena, pecado, ela não merecia. Quem somos nós para dizer que não merecia? Tem que passar, temos que passar mesmo e aceitar, né? E nós não devemos nunca nos acomodar frente às dificuldades. Sempre enfrentá-las, tornando a nossa vida a oportunidade de melhorar, porque à medida que nós melhoramos, todos aqueles que convivem conosco vão se sentir melhor. No momento que eu me sinto uma coitadinha, eu fico queixosa, me queixo porque meu filho não veio no domingo almoçar comigo, vou me queixar porque minha neta não me telefonou, vou me queixar porque minha nora não me cumprimentou no meu aniversário. Gente, todas aquelas pessoas que convivem conosco, para ela vai ser um verdadeiro tormento.
Elas vão sentir as nossas dores? Não. Elas vão sentir, assim, muitas vezes, inimizade por nós. Vamos afastando dessa pessoa, que essa pessoa não é gostosa de conviver, não é agradável. Geralmente, quem é vítima, se sente vítima da dor, não gosta de ver a realidade. Simplesmente, ela se sente infeliz e culpa o mundo todo que a rodeia pela sua infelicidade. É cômodo, né? Eu culpar a Cristina pelas dores que eu estou passando. A Cristina não me telefonou. Ela é culpada, eu que estou chateada. Agora, eu não sei se a Cristina não me telefonou porque ela estava ocupada, ela estava tarefada, ela tinha que entregar um trabalho, uma tese no trabalho, tinha que fazer alguma coisa. Não, eu já estou me culpando a Cristina. Eu não estou bem porque ela falou que ia me telefonar e não me telefonou. Então, é fácil nós jogarmos sempre nos outros a culpa daquilo que é nosso. Então, uma pessoa machucada tenderá sempre a machucar outra. E assim, sucessivamente. Por isso que o mundo está tão cheio de feridas atualmente. Nós jogamos sempre a culpa no outro. É fácil eu jogar nos governantes a minha falta de progresso no meu emprego. Agora, será que eu estou estudando? Será que eu estou procurando melhorar? Será que eu estou sendo leal no meu serviço? Eu tenho feito tudo direito? Eu tenho feito jus ao meu trabalho? Não, é mais fácil dizer, a situação não está boa por causa do governo. Não sou eu. A dor, geralmente, gente, ela vai chegando de mansinho. Mas é necessário que nós a expulsemos de nós dentro. Porque, como elas são silenciosas e difíceis, muitos que estão de fora não compreendem a nossa dor. Por quê? Porque nós devemos buscar dentro de nós mesmos as coisas que motivaram as nossas dores. Quem vive se justificando durante o sofrimento não quer renovar-se. E se acomoda e transforma as dificuldades em conflitos, e esses conflitos se tornam verdadeiros tormentos. Normalmente, a vítima não quer ver a realidade. Para ela é cômodo se sentir doente, se sentir coitadinho. Nós sabemos também que nós estamos num planeta de expiação e de dor, não só de provas. Como nós já dissemos, a dor purifica e a dor eleva. A dor é um dos meios pelos quais progredimos mais rapidamente. E depois de nós falarmos tanto sobre dor, que a dor da alma, a dor do coração, a dor da perda de um ente querido, como será que nós devemos encarar as dores e os sofrimentos físicos da vida? Como será que eu vou encarar tudo isso? Eu estou passando por uma dor muito grande, perdi um ente querido. Como será que eu vou encarar essa dor que me dói na alma? A resposta é: com calma, resignação e até, muitas vezes, com alegria. Por que com alegria? Porque muitas vezes nós nos sentimos assim, quando o próprio Evangelho mostra, nas mortes prematuras, que aquele pai, que naquele momento, esse pai com justiça refere-se a pai e mãe, estão magoados, estão tristes, estão sofrendo a dor da perda de um filho, no futuro eles vão ver que a dor poderia ter sido muito maior se aquele filho chegasse numa adolescência, chegasse a ser um homem, e que não se tornasse um homem de bem, e trouxesse para este pai, para esta mãe, dores muito maiores. Então, nós devemos deixar a tristeza do lado, devemos deixar o mau humor, que ele pode dar, sempre o mau humor dá lugar à murmuração e, consequentemente, à revolta. Várias pessoas se revoltam com as dores que têm. Se a lei divina nos obriga a sofrer, nós devemos fazê-la com serenidade, pois a doutrina nos ensina a ter fé e serenidade.
lembrando que nós, aprendizes da doutrina espírita, devemos colocar em prática todos os ensinamentos que a doutrina nos dá. O Mestre Jesus, em suas bem-aventuranças, como disse, costuma-se dizer, se tivesse sido perdida, Gandhi dizia isso, né? Se tivesse perdido todos os evangelhos, tudo que Jesus nos deixou, e tivesse ficado somente as bem-aventuranças, não precisaria ter deixado mais nada para nós. Então, as 9 ou 10, dependendo do parâmetro, são 9 ou 10 bem-aventuranças, elas nos dão o porvir de um futuro melhor. Bem-aventurados, disse-nos Mestre, aqueles que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. No capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, há uma explicação bem clara sobre bem-aventurados os aflitos. Eles nos dizem que muitas vezes nós somos aflitos e nós não sabemos as causas das nossas aflições. Segundo o Evangelho explica, as causas podem ser, muitas vezes, atuais, como elas podem ser também causas anteriores. E lembrando que todo efeito tem a sua causa, quer seja anterior à nossa encarnação atual, ou de acordo com a nossa atual vida, atual encarnação. Uma coisa importante, como Jesus já nos disse, bem-aventurados que aqueles receberão o reino. Ele não está falando que nós seremos felizes agora, no momento, nesse momento, mas sim na outra vida, em outras vidas. Nós devemos confiar no Mestre, porque nós seguimos o seu exemplo. Sofreu muito, mas foi grande nas suas dores, nunca reclamou. Nós devemos nos manter fortes e cheios de amor. E às vezes, muitas vezes, a tentação nos envolve. E que nós saibamos nos defender. Saibamos nos chegar ao Mestre, a chegar à espiritualidade, através da prece. O planeta está passando por uma época de transição e provas muito grande. Então, todos nós, em determinados momentos, podemos vacilar na nossa fé. É isso que os nossos irmãos inferiores, de crossas inferiores à nossa, querem, que nós vacilemos, que nós deixemos de confiar no Mestre. E, principalmente, o grande no momento, a grande perseguição está sendo para nós espíritas. Então, nós devemos ter, na prece, o lenitivo principal para nossas dores. A oração, gente, pode nos curar, desde que o nosso coração esteja aberto na frequência do perdão e do amor. Então, é importantíssimo nós perdoarmos. A prece é capaz de curar, é aquela que vem seguida de atitudes nobres, atitudes que geram harmonia, que cicatrizam as feridas, que tiram o peso do nosso coração. Então, que é um peso maior que muitos podem carregar no seu coração, é a falta de perdão. De nenhuma valia terá a oração ou a prece feita com o coração ferido, pelo rancor, trancado pelo ódio, pela amargura, pela culpa, pelo desamor. Isso deve ser retirado do nosso coração. O próprio Jesus dizia que quando for de orardes, trancai-vos no vosso quarto e perdoai, para depois você fazer a sua prece, para depois você chegar até Ele. Então, tais sentimentos de ódio, de rancor, de falta de perdão, fecham os canais da cura. Deixemos sempre a nossa alma leve e em paz, que as bênçãos da cura, com certeza, vão chegar até nós. Pois é através da prece que nós estabelecemos o nosso contato, a nossa ligação fluídica com os mentores espirituais mais elevados. Porque são eles que nos vão dar alívio
e vão dar uma força moral para que nós possamos suportar as nossas dores. O espírito do nosso irmão Hammett encerra o texto em estudo da tarde com a seguinte reflexão que eu vou ler. Eis a, diz ele, a regra de ouro diante da dor. Jamais se imobilizar no tempo e nunca fechar as cortinas da janela da alma, pois isso leva a uma vida de ilusões e ela é vazia de experiências. Diz ele ainda, o amanhã existe para que não fiquemos presos no dia de hoje. Continuando, ele diz ainda, e não vos conformais com este mundo. Então, não vamos nos conformar com o que está se passando no mundo, mas vamos nos transformar, renovando a nossa mente, a fim de que nós podemos discernir qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus, diz ele, nada nos apresenta que não seja educativo. Como nós repetimos várias vezes durante nosso estudo, que a dor é um meio de nós nos educarmos. Ele é fecundo para o nosso crescimento e a dor também é fecunda para a nossa renovação interior. Diz ele ainda, examinemos cuidadosamente as nossas aflições. Nelas estão contidos avisos, estão contidos lembretes de que nós necessitamos para harmonizar a nossa existência. Então, meus irmãos e minhas irmãs, seja qual for a dor pela qual cada um de nós está passando nesse momento, não percam a sua fé. Orem, peçam a proteção do alto, confiem no Mestre amado, que aqui há 2017 anos esteve, nos ensinando que nós até agora não aprendemos, a amar ao próximo e principalmente a perdoar. Lembrando que para nós sermos felizes, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. E para encerrar, como nós estamos nas vésperas quase do Natal, eu gostaria de ler uma mensagem que fala, dentre as várias que aparecem neste livro sobre o Natal, eu achei que tem uma que cai bem para nós aqui na casa. Algo mais no Natal. É do nosso querido irmão Emmanuel, sob psicografia de Chico Xavier. Senhor Jesus, diante do Natal, que te lembra a glória da manjedoura, nós te agradecemos. A música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos ainda algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os teus exemplos, hoje, amanhã e sempre. Emmanuel. Obrigada, Marília. Obrigada eu, amiga. Eu tenho que agradecer. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma colocação? Tudo quietinho. Quietinhas e quietinhos. Todo mundo refletindo. Vamos enfrentar a nossa dor. Inclusive, eu acho que é importante nós sabermos enfrentar a dor com dignidade. É muito importante isso, sabe? De cabeça erguida. Se eu estou passando por essa fase difícil, ter dignidade, coragem para enfrentar. Vou citar alguns anos atrás, eu passei por um exame médico e a médica me disse, provavelmente, ela não afirmou, você está com um câncer. Chegando em casa, eu falei com Jesus, olha, mestre,
Se eu tiver, faça que eu tenha coragem e dignidade para enfrentar. Confio em vós, não quero ficar me lamentando. E foi dentro desta casa que eu tive a prova que eu não estava doente. A nossa querida Matilde, saindo da sala de passes, me deu o passe. Ela chegou, ela não sabia de nada, como ninguém não sabia. A Leda está sabendo disso agora, que eu estou relatando. Ela disse para mim, quem esteve te dando passe foi Bezerra de Menezes. E ele deixou no seu colo um botão de rosas. Então, vamos ter confiança sempre na espiritualidade. Por isso, gente, que sempre eu agradeço o carinho que eu recebo dessa casa, o amor que eu tenho por todos vocês. Ainda no começo falei para Simone, não é a única casa que eu frequento outras, mas é aqui que eu sinto realmente a casa do caminho, da boa nova que Jesus e Simão Pedro nos deu como início do ensinamento da sua doutrina. Obrigada mais uma vez. Esse ano nós não veremos mais, só o ano que vem. Desejo a todos um Feliz Natal, com muito amor, muita saúde, muita paz nos seus lares. E não se esqueçam que Natal não é Papai Noel. Natal é o aniversariante. Na noite de Natal, façam a sua prece, agradecendo de tudo de bom que nós tivemos durante o ano e que nós conseguimos ultrapassar. Que assim seja, graças a Deus. Deixa eu tomar um golinho d'água. Bom, depois dessa lição maravilhosa, né? E de uma vivência, né? A nossa fé ela é formada muito aos poucos. Não se sintam tristes de achar que não tem fé. A fé ela vai sendo conquistada. E um exemplo como o da Maria Helena é que mostra pra gente que a gente vai chegar lá. Todos nós, se Deus quiser. Agora, depois de receber tanta coisa boa e bonita, é o nosso momento de doação. De doação do nosso amor e do nosso carinho para com os nossos irmãos. Toda essa família planetária, essa terra, esse planeta maravilhoso que é nosso lar e a nossa escola, reúne a nossa família, a família do planeta Terra. Encarnados e desencarnados, somos todos irmãos em evolução, todos filhos do mesmo Pai. Que o nosso amor e o nosso carinho possam envolver a cada um, desejando a cada um que possa encontrar a luz, caminhar no bem, caminhar no progresso. E que esse amor se expanda e envolva este planeta tão lindo, que nos abriga, que nos traz tanta coisa boa, positiva. E aquelas que não são para nosso bem, para o nosso crescimento. Vamos confiar. Confiar naqueles que caminham conosco, que nos auxiliam. Auxiliar também aqueles que participam de nossa caminhada, de nossa jornada. E com o coração elevado ao alto, agradecemos aos irmãos da espiritualidade maior que nos auxiliam sempre. Agradecemos aos diversos espíritos que sucessivamente ao longo da história vieram para nos trazer mensagens, exemplos. A nossa Mãe Maria, um exemplo terno de amor e de paz. Ao nosso Mestre querido, que veio e nos ensinou a amar. Que com este amor que Ele nos dedicou e nos dedica todos os dias, possamos continuar a nossa caminhada. Obrigada ao nosso Pai Criador, que assim seja, graças a Deus. E assim, envolvidos nessa docilidade, vamos aguardar a sala de passe ser preparada. Uma ótima tarde a todos.